Glórias a Deus nas alturas. Eu tenho vontade de gritar o mais alto possível. Glórias a Deus nas alturas. Porque Ele merece todo louvor, honra e glória. Ele merece. Porque, como diz lá no livro de Jó, Ele venceu as duas feras. Ele venceu o monstro. Ele venceu aquele que um dia era luz e se transformou em trevas e criou o reino de abominação, de um reino de perversidade, veio matar, roubar, destruir. Aí ele veio e se manifestou em carne humana, nasceu de uma mulher criada pelo homem, estudou a lei humana, a lei de Deus e foi lá e venceu. Ele venceu, Jesus venceu, meu irmão, o justo venceu. Ele disse, eu venci o mundo. Que maravilha. Nós estamos lendo o livro de Mateus, meus queridos. Nós estamos lendo o livro de Mateus, Mateus o discípulo, apóstolo de Cristo, cooperador junto conosco na obra do Senhor, porque todos nós cooperamos na obra de Deus. Ele quer fazer algo, Ele nos usa. Ele quer fazer algo, Ele te usa. Quando você está fazendo bem, você está sendo usado por Deus. Quando você está praticando a justiça, você está fazendo a vontade de Deus. E hoje nós estamos estudando, compreendendo para que possamos entender a sua vontade. Nós lemos o livro de Mateus, capítulo 1 até o capítulo 27. No 27 nós lemos, no vídeo anterior, nós lemos do 33 ao 44. Lembrando, meus queridos amados irmãos, que o livro de Mateus tem assim, Jesus entrega a Pilatos, o suicídio de Judas perante Pilatos, Jesus entrega aos soldados, Simão leva a cruz, a crucificação, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, os guarda no sepulcro e finaliza ali. Finaliza no sepulcro o capítulo 27. Mas vamos entender um pouquinho antes do que aconteceu. Vamos para o versículo 45 de Mateus 27. Tem bastante Bíblia aqui, mas vamos para essa aqui. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra. Não houve trevas, escuridão só lá na hora, só naquele momento. Em toda a terra. Provavelmente o sol perdeu o seu brilho. Algo aconteceu extraordinário ao ponto da terra não ter o brilho. Não ter o brilho. Provavelmente, no livro de Jó, fala que Deus sofreu na mão dos monstros. Provavelmente, quando essa escuridão bateu na terra, deve ter sido um golpe. É um golpe muito forte que Jesus levou ali dos monstros, porque ele sofreu na mão dos monstros. Mas ele ressuscitou, lembra disso? Vamos no estudo aqui. Exclamou Jesus em alta voz, houve trevas sobre toda a terra e exclamou Jesus sobre toda a voz. Vamos lá. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-o numa cana, numa vara, dava-lhe de beber. E outro, porém, dizia, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em
outra vez com grande voz rendeu o Espírito. Quando rendeu o Espírito é o momento de todos nós, né? Você terá esse momento, eu terei esse momento, aonde apagarei. Todos nós teremos esse momento. Quando nós iremos fechar, mediante a nossa alma, repousar para o descanso de Deus, aqueles que estão em Deus. E eis que veio do templo, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Tu lembra da história de Eliseu? Olha, eu quero... Eliseu, tu vais ser meu sucessor, diz Elias. Eliseu falou, peraí, já que eu vou ser seu, só se você me der a unção dobrada. O que aconteceu com Eliseu? Jogaram o morto no túmulo de Eliseu, o morto ressuscitou. Agora é centenas de vezes mais. Quando Jesus entrega-se na cruz, o poder de Deus é tão grande que até os corpos que estavam mortos ressuscitam. Abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que maravilha, né? Isso é o poder do Evangelho, irmão. O Evangelho não é isso que você está vendo aqui, não. O Evangelho não é isso que você vê no Brasil, não. Isso que tu vê no Brasil é perturbação. Olha, só a graça, só a graça. O Evangelho é o poder de Deus, diz a Escritura. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, apareceram na cidade santa, apareceram a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Todavia a Escritura dá um erro aqui, a Bíblia não erra, o escritor deixou assim, este era, mas para nós ele permanece sendo, para nós cristãos, ele permanece sendo o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Agora, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. O Evangelho de Cristo, presta bem atenção. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Se na sua igreja não está ocorrendo paralítico andarem, cego enxergar, surdo ouvir, gago falar, mudo falar, e as enfermidades não fugirem do corpo das pessoas, e a salvação não estiver na casa, você está correndo um grande perigo. O Evangelho de Deus não é riqueza. O Evangelho de Deus é vida, e vida com abundância. Não adianta ser rico e ser triste, não adianta ser rico e estar enfermo, não adianta ser rico e ser triste, angustiado. Isso não é Evangelho de Deus.
Então procure buscar a Deus para que Ele te deixe encontrá-lo, para que você possa ser transformada. Quando eu digo transformada, eu estou dizendo de alma. O homem e mulher, a sua alma ser transformada. Porque isso é agradável a Deus, você ser transformado. Porque se não for, em vão é a sua crença. Transformais, disse o apóstolo Paulo, um renovo, transformai a vossa mente. Transformai as vossas mentes. Transformai. Sejai novas criaturas. Os incrédulos do mundo falam desse... Os homens, as pessoas do mundo falam assim, eu ir para a igreja para ser igual aquele crente ali? Eu não. E muitas das vezes eles não estão errados não, viu? Muitas das vezes não estão errados não. Ei crente, transforma-te. Ei crente, muda. Porque senão em vão é a sua fé. Se a sua fé não tiver uma mudança, em vão é ela. Em vão será. Paulo disse, aquele que tem fé para comer carne, que coma carne. Aquele que tem fé para comer legumes, que coma legumes. Aquele que tem fé para guardar dias, que guarde dia. Aquele que tem fé para mover montanhas de um lado para o outro, que faça. Todavia, aqueles que têm fé pequena ou fé grande, exerça a vossa fé. O importante é você exercer a sua fé, para que a própria sua fé te livre nos momentos maus. Senão, em vão é a sua carreira. Sou PR Manuelito MB, você me encontra nas redes sociais, @pr.manuelitoMB. E também na igreja, é só me chamar que eu te passo o endereço aonde nós congregamos. Um beijo e um abraço. Tchau. Tem mais vídeo, viu? Compartilhe com os amigos.